Olá, como vai você? Tudo bem? Top de Gestão no ar de novo e nós falando sobre o universo do empreendedorismo, da inovação, aprendendo junto com pessoas que conhecem muito. E hoje eu tenho um convidado muito especial, o Gustavo Comelli, do Distrito. Como vai, Gustavo? Tudo bem? Grande Nascimento, tudo bem? E você, como é que tá? Olha, eu estou ótimo, honrado de ter você aqui conversando conosco. Esse bate-papo, essa entrevista especial que nós vamos fazer, é um dos conteúdos que estará e está no Top de Gestão Mundo 6.0. É para lá que eu vou. São crônicas, anotações e reflexões em tempos de pandemia e novo normal. Gustavo, quero te perguntar o seguinte: a pandemia travou o ecossistema de inovação ou acelerou? A pandemia acelerou, seja para quem está no ecossistema poder sobreviver, ou seja, para aproveitar a onda. Infelizmente, né, muita gente só sofreu muito com a questão da pandemia, mas aproveitar a onda, a crise, gera muita oportunidade também. Então, a nossa perspectiva desse mundo, dentro da pandemia, o que vem por aí também é de que a coisa vai ser cada vez mais acelerada e não tem como ser diferente, dado que, né, está reconstruindo todo o modo de vida do cidadão, da sociedade, está ressignificando o que é valor e o que não é. E aí a tecnologia, o ecossistema de inovação, é responsável por ser o grande provedor dessa transformação, né, por meio de produtos, serviços e por meio das startups. Você sempre traz um ponto muito importante, né? Você falou dessa reinvenção, do nosso jeito de pensar que vai precisar mudar e da transformação digital. São duas coisas que a gente não pode perder de vista. De um lado, a evolução, a inovação, a transformação, a reinvenção, a ruptura, né? E do outro lado, a necessidade e a capacidade de, dentro disso, se humanizar também, Gustavo. Sem dúvida, né, Nascimento? Assim, a gente ouve muito sobre essa questão das mudanças e muita gente fica focada em tecnologia. Na prática, tecnologias são, né, ferramentas que vêm para facilitar e gerar mais qualidade de vida, facilitar a vida do ser humano. E isso não é de agora, né? Que a gente olha para a tecnologia, sistema de computador, aplicativo e tal, mas rádio e TV, por exemplo, coisa que você entende muito, né? Foram tecnologias transformadoras da nossa sociedade, de levar Exatamente. comunicação, informação. Então, assim, a tecnologia, ela é um meio para aproximar, para elucidar, para mitigar riscos, para gerar qualidade de vida. E a gente entende que toda organização que está no mercado, atende a um cliente, atende a uma pessoa, ela precisa entender essa dinâmica e ela precisa prover coisas boas para esse consumidor. Então, não tem como dissociar o indivíduo ser ali social, né, o consumidor, a pessoa, do processo de transformação tecnológica. Ele é feito por e para pessoas. As ferramentas tecnológicas são facilitadores, né, geram exponencialidade, dão acesso, sensação de onipresença, tempo real, mas a gente precisa sempre considerar o indivíduo como o pilar, como o centro de toda essa discussão. Sensacional, muito bom ver você trazendo essa questão e essa necessidade de humanização, né? Gustavo, antes da gente entrar especificamente na questão, porque eu quero te explorar, né? Eu digo que você é um dos executivos, um dos profissionais, professor, consultor, executivo de empresas, que mais entende do universo e do ecossistema de inovação do Paraná, né? Mas antes de entrar nessa questão, eu quero que você fale um pouquinho para nós a respeito do Distrito, que é um desses hubs importantes da inovação e do empreendedorismo aqui em Curitiba. Nascimento, fala. Primeiro, obrigado pelas palavras, tá? O comigo é sempre muito, né, exagerado nos elogios. Mas vamos lá. É um momento muito favorável falar do distrito, né? O distrito está num crescimento gigantesco nos 2 anos. Eu vou fazer 2 anos agora de distrito. A gente está num crescimento gigantesco. A nossa base em São Paulo, o posicionamento aqui em Curitiba como hub. Esse ano a gente tem tido uma série de premiações e reconhecimentos do mercado. Primeiro, o reconhecimento e crescimento do mercado por conta dos projetos e do impacto que a gente está conseguindo causar
o ecossistema de inovação brasileiro e para grandes empresas, mas principalmente para startups, sabe? A gente tem um arranjo que favorece muito a startup para se conectar, para se desenvolver, e isso é fato que a gente começou a pandemia só com os hubs físicos, com 110 startups residentes, e hoje a gente tem mais de 300 startups residentes. Olha! Então, a gente conseguiu triplicar o tamanho do nosso ecossistema de startups durante a pandemia, porque a gente abriu um programa virtual, a gente virtualizou tudo, e eu brinco que a única coisa que não tem no virtual é a cadeira que a gente tem no hub físico. O resto a gente conseguiu transformar e trazer para dentro do virtual. Isso. E aí também agora a gente recebeu um investimento importante para o nosso negócio, foi um investimento da Via Varejo. 2 semanas antes desse anúncio, no finalzinho de outubro, nós fomos premiados aí pelo Startup Awards da Associação Brasileira de Startups como o melhor hub de inovação do Brasil. Então, o sucesso dessa jornada está muito no que o ecossistema reconhece do que o distrito tem feito e muito do que o mercado reconhece. Então, a gente está numa jornada. A gente está se posicionando como uma empresa de tecnologia para inovação. A gente está se posicionando como a plataforma mais completa de inovação do Brasil, porque a gente vai desde da startup em early stage, a gente consegue suprir essas demandas, passando por startups já em tamanho como scale-ups, e a gente consegue olhar para o outro lado da grande empresa que já está estabelecida e precisa fazer a transformação digital, e a gente consegue fazer esse olhar e trazer a conexão e o encontro desses 2 grandes atores da inovação brasileira, a grande empresa e a startup. Então, a gente consegue fazer isso de cabo a rabo, a gente consegue implementar projetos, a gente consegue fazer capacitações, a gente consegue trazer conteúdo, a gente consegue gerar inteligência de inovação para quem está querendo saber o que é que está acontecendo no ecossistema. Então, a gente está numa jornada muito boa de crescimento e a gente está conseguindo ter uma posição no mercado nacional e já com iniciativas no mercado latino-americano que são representativas para essa jornada de 3 anos e pouco de distrito, né? Mais ou menos nessa cara que a gente está aí. Tá? Então, um crescimento... estamos felizes para o caminho. Um crescimento muito especial, né? Aliás, vou ter que destacar no Top de Gestão Mundo 6.0. Em plena pandemia, vocês cresceram exponencialmente. Parabéns. Isso mesmo. Agora, quero saber de você o seguinte: qual é a leitura que você faz hoje do movimento do empreendedorismo, da inovação hoje no Brasil? E depois a gente desdobra isso para o Paraná. Tá. Bom, tem uma visão que vai parecer um pouco superficial, mas eu acho que ela explica bem o momento, ou pelo menos a minha forma de enxergar. A gente vinha de um processo histórico de que o empreendedorismo brasileiro era muito de baixo valor agregado e muito em cima das necessidades de sobrevivência do empreendedor. Essa balança entre quem precisava empreender por necessidade, quem precisava empreender por oportunidade, ela foi virando. Então, mais ou menos nessa década aí, início da década, entre 2010 e 2015, até o Sebrae tem alguns estudos sobre isso, começamos a ter muito mais empreendedor de oportunidade, ou seja, o pessoal se preparando muito mais para empreender. Então, a taxa de sucesso também mudou dessas empresas. Mas a pandemia não é demérito, né? E a gente tem que sempre agradecer e elogiar, mas não é aquele caso da pessoa que ganhou a conta, ou fez um PDV, ou teve uma situação adversa e foi empreender de forma improvisada, muitas vezes, né? Muitos conseguiram sucesso, mas era uma coisa não com esse olhar de investidor. Bem isso. Então, a gente conseguiu equilibrar essa balança, né? Então, o cara, quando perdia o emprego, realmente ele saía empreendendo sem pensar, sem planejar. E dá-lhe pet shop, né? Pet shop, barbearia, esmalteria, hamburgueria, né? E para os mais antigos, locadora de vídeo. Locadora de vídeo, bem mais antiga, né? Vamos lá. Mas é isso. E hoje, então, essa balança mudou. E a gente percebe que tem um empreendedor que está melhor preparado, tem muito mais informação disponível, e isso faz com que a taxa de sucesso dele aumente. A pandemia balançou isso, porque infelizmente muita gente perdeu o emprego, e aí precisou fazer a roda girar, muitos pequenos negócios sofreram e precisava fazer a roda girar. Mas eu acredito que já tem bons sinais no mercado, tanto nas conversas que a gente tem com grandes empresas de diversos segmentos, quanto com as startups e com pequenos negócios. A gente está voltando a um modelo em que vamos nos preparar mais e melhor para empreender,
Então, para mim, o empreendedorismo brasileiro está ganhando muita maturidade e a taxa de conversão e de sucesso, geração de emprego e renda tende a aumentar cada vez mais. Então, essa Bacana. é uma visão nacional. E aí, é claro, toda visão nacional, a gente precisa, depois, para descer para o regional, a gente precisa caracterizar localmente o que a gente tem disso, porque esse país maluco e gigante... É muito grande e diferente, né? Não dá para a gente aplicar a mesma análise para todo mundo, obviamente, então a gente precisa caracterizar cada setor ou cada região. Né? No livro eu cito, inclusive, alguns casos, você falou da aquisição e da parceria que vocês fizeram com a Via Varejo, mas a gente teve vários, inúmeros exemplos de grandes companhias, né, que não tinham um mindset digital de transformação, que precisaram, inclusive, adquirir empresas, startups digitais para colocar aí no seu quadro e fazer a roda girar. Isso trouxe um movimento muito grande, né, de novas startups surgindo, outras recebendo investidores e assim por diante. Eu queria que você nos desse, pela experiência que você tem, uma fotografia a respeito do universo do empreendedorismo, da inovação e dos chamados arranjos regionais aqui do Paraná. Eu recordo que numa das nossas conversas a gente fez um giro maravilhoso, né? A gente saiu de Curitiba, passou por Pato Branco, Toledo, Maringá, Londrina e assim por diante. Eu quero, de forma muito especial, pedir que você refaça esse trajeto, esse caminho, contando o que tem acontecido em termos de inovação no Paraná, Gustavo. Putz, é uma lembrança boa essa que você trouxe, né? Acho que eu estava no Sebrae nessa época, quando a gente conversou, né? Exatamente. Muito interessante. O Paraná, por isso que eu falei até nessa visão nacional, quando a gente for trazer para a visão local, regional, a gente precisa estabelecer características, né? E eu sempre disse nas minhas andanças por aí que o Paraná é um estado privilegiado sobre o ponto de vista de ecossistema de inovação, porque todo o território paranaense é coberto por ecossistemas de inovação fortes. Então, diferente de alguns estados como Pernambuco, o ecossistema de Pernambuco não é para o estado inteiro, é Recife. É o Porto de você tem algumas iniciativas ali, né, um pouco para dentro, mas é Recife. Minas Gerais, Itajubá, Santa Rita, Sapucaí e BH, pronto. Né? Santa Catarina também, é Floripa. Tem iniciativas, obviamente, lá em Lages, no Parque Tecnológico, aqui em Joinville, mas não é isso. Nem São Paulo é assim. São Paulo, São Carlos, Ribeirão, Campinas e pronto. O Paraná não. Todo o território paranaense ele é coberto a partir das cidades-sedes de algumas macro-regiões, ele é coberto por ecossistemas pujantes. Então, realmente, a gente tem... Vou te provocar, então. Vai lá. Vou te fazer um pinga-fogo aí, tá? Vamos lá. Porque o que nós temos em Toledo? Toledo, a gente tem talvez o maior parque tecnológico privado da América Latina, que é o Bioparque, investido pelo Dr. Luiz da Prate Donaduzzi, né, que está crescendo muito numa ideia de farmaco, biomedicina, de ocupação, inclusive, de uma área gigantesca que eles têm na cidade, e botou Toledo no mapa mundial, porque tem muita empresa de fora vindo trabalhar pesquisa aqui no Brasil e se hospedando no Bioparque. Então, a gente tem um investimento privado gigantesco lá. Quase R$1 bilhão, né? Um investimento privado próprio, corajoso, de um dos sócios da Prate Donaduzzi. Eu tive a honra de conhecer lá o Bioparque, e aí ele foge, né, daquilo que a gente está acostumado, que é a questão da área digital, tecnológica. Eles estão na área de medicina e saúde, e é muito interessante porque eles criaram numa região rural quase que um Vale do Silício ligado à área de saúde, né? Então é um projeto sensacional. Audacioso o investimento, audacioso a visão de um empreendedor de sucesso. E aí tem uma coisa que eu gosto de falar do Dr. Luiz, e também o exemplo do Gazin também, né? Porque são empreendedores, entre aspas, de uma geração mais antiga, mas são super inovadores. Exatamente. Isso é legal para desmistificar a ideia de que quem inova é jovem. Quem inova tem que ter menos de 30 anos. Não. A inovação passa
pela cabeça das pessoas e, né, o seu Mário e o Dr. Luiz têm são exemplos claros Mentalidade, né? dessa mentalidade. No livro eu tenho um desafio, porque eu abro o livro falando sobre startups, mundo novo, e eu trago o seu Mário Gazin, né, que já é um senhorzinho, num QR Code, numa entrevista que ele deu para o Top de Gestão. Né? O que eu acho muito bacana, ele é um ex-sapateiro, e aí eu perguntei, fala da empresa hoje, seu Mário. Daí ele falou, professor, hoje nós tem 9.000 funcionários, 300 lojas. Eu falei, o faturamento. Então, nós já chegamos a 5 bilhão. Ah, então, isso é maravilhoso. E a simplicidade, a humildade. É lindo isso. Falamos de Toledo, quero que você fale agora de Maringá. Maringá tem um dos ecossistemas que assim, se organizou mais rapidamente quando a gente começou a falar sobre ecossistemas de inovação a partir do núcleo de empresas de tecnologia lá de Maringá, o Arranjo Produtivo Local de Software. Criaram a Software by Maringá, que é uma empresa para poder potencializar e promover as empresas locais para o Brasil. Então, a cidade de Maringá como um todo, com seus vários exemplos, como o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento, toda a estrutura e qualidade de vida que Maringá tem um ambiente muito favorável para desenvolver inovação. Você tem lá o Armazém Digital, você tem uma série de as universidades, né? Você tem o EM lá, então você tem um ativo muito forte. E o modelo, que é uma coisa que o interior tem muito forte, que a capital não tem, o modelo associativista, cooperativista, está no DNA dessa região. Muito grande. E Maringá é um dos berços, né, dessa ideia do cooperativismo, do associativismo. Então, isso favorece demais o fortalecimento do ecossistema de lá. Então, internamente, eles se juntam, né, vão para o mercado, todos juntos, defender a causa. E lá internamente eles têm as coisas deles para se resolver. Assim, natural. Mas porta para fora, e o mesmo vale para Londrina também. O Maringá tem uma coisa interessante. Eu morei em Maringá durante muito tempo, né? E você trouxe uma coisa da porta para dentro. Morei lá já também, né? Você morou também? Morei lá, eu fui gerente da PUC lá, minha segunda filha, Ana Lívia, nasceu em Maringá, 2010. Uma bela cidade, um povo que tem um coração sensacional, e você trouxe duas questões importantíssimas, né? O espírito associativo e cooperativo e o arrojo, né? E em relação ao Software by Maringá, eles realizaram, eu fiz algumas palestras lá no TIC Nova, que é um mega evento de inovação, de empreendedorismo. Isso é muito legal. Bom, passamos Toledo, Maringá. Pato Branco, tem? Então, Pato Branco, você sabe que eu revisitei um pouco a ideia de Pato Branco. Eu fui convidado para uma pós-graduação aí do Governo do Estado, e só estão os mestres aí, que vai ofertar o ano que vem, sobre ambientes promotores de inovação. E o professor Labiak estava lá, né, nesse grupo, e é uma das referências para o desenvolvimento do sistema regional também. E aí Pato Branco tem essa característica, a cidade por si também tem, como Maringá, boa qualidade de vida, IDH alto e um arranjo interessante, mas a região do Sudoeste também está bem organizada. Tem iniciativas novas nascendo em Beltrão, eles têm uma iniciativa muito interessante de visão regional na fronteira com a Argentina, e a gente tem o detalhe legal do Sudoeste, tem Pato Branco e Beltrão ali como... Não dá para falar só de uma, viu? Tem que falar das duas. Senão dá confusão. Então, Pato Branco e Beltrão... Boas, a gente tem vários... então, você tem várias... Programa do futsal lá, viu? Mas você tem várias iniciativas de cidades pequenas. Dois Vizinhos, você tem Ampere, que tem uma grande provedora de acesso à internet lá, que atua na região toda. Então, você tem nas cidades pequenas iniciativas de inovação também. Tecnologia? Sim, eles têm uma visão já de um arranjo de tecnologia e tem um viés também para o eletroeletrônico, né? E uma coisa legal da região, aí falando sim de Pato Branco, é que eles investiram em tecnologia para a educação básica. A prefeitura fez um programa, toda uma estrutura de proposta pedagógica, se apropriando de tecnologias para potencializar o aprendizado da criançada lá. Entendi. Então, acho que não sei se tem essa certeza, mas se não foi a primeira, se não foi uma das primeiras, foi a primeira cidade do Brasil a dar tablet para as crianças estudarem em sala de aula e interagir com outras mídias, sabe? Bem legal isso. Hoje a gente fala muito nessa questão de tecnologia, e o que eu tenho percebido, né, ouvindo executivos, fundadores de empresas, que nós temos um apagão de mão de obra
na área de tecnologia, né? Os grandes desenvolvedores e engenheiros viraram mosca branca e estão sendo disputados. Então, é legal quando uma cidade investe na educação básica, né? E você falou em Pato Branco, o modelo deles me fez lembrar um pouquinho, né? Santa Rita do Sapucaí, em Minas, por conta da questão da Uhum. telecom. Sim, o Telecom tem exemplos. O legal dos ecossistemas que estão nascendo, se fortalecendo, é que tem vários cases aí de sucesso ou de insucesso para a gente aprender a jornada, né? Então, o Pato tem esse olhar também. Inclusive, eu sei que eles já fizeram várias missões Brasil afora, inclusive para Santa Rita, né? Levando empresários, lideranças. E Pato Branco também tem isso, né? De ter sido, por exemplo, Pato Branco tem uma marca bem legal. Ela foi a primeira cidade fora das capitais a receber uma Campus Party, que é uma dos maiores eventos de inovação do mundo. Então, Pato Branco foi a primeira fora das grandes capitais, a primeira cidade do interior do Brasil a receber um evento dessa magnitude. Então, movimentou muito a cidade, a região lá, por quase 10 ou 15 dias, né? Legal. Acho Comédia, que foi em 2015, 2016 isso. que bacana. Comédia, antes da gente chegar e retornar a Curitiba, que depois eu quero que você fale de Curitiba especificamente, quais são as outras cidades do Paraná que você destacaria aí que tenham iniciativas relacionadas à inovação, ao universo do empreendedorismo e esse fomento todo especial do mundo dos negócios? Hoje, eu acho que o ecossistema que mais faz um trabalho muito forte, que impacta bastante em geração de emprego, renda, resultados para a cidade é Londrina. Eles têm várias governanças e têm investido muito no trabalho de governança para dar sintonia e sinergia às iniciativas locais. Então, o pessoal de Londrina tem tido muito sucesso na atração de investimentos, no desenvolvimento de negócios. Eu acho que isso é super interessante. A gente não pode deixar de falar de Foz do Iguaçu, mas especificamente do PTI, do Parque Tecnológico, né, de Itaipu. Claro. Ainda é uma ilha de excelência, porque apesar de ter muita vinculação com a cidade, ao meu ver, é uma opinião bastante pessoal, eles não conseguiram impactar a cidade, os empreendedores da cidade, e assim integrar mais e fazer com que o empreendedorismo e tal se difunda mais na região oeste, mas não porque não fazem, mas isso em função do potencial que eles têm a atingir. Então, eles têm um potencial gigantesco para influenciar e apoiar o desenvolvimento maior do Oeste a partir do empreendedorismo e da inovação, se abrindo mais, mas é uma visão muito particular minha aqui sobre isso, né? Talvez, somando com você, e eu sou educado, mas relativamente crítico em algumas situações, o que a gente percebe? Que, às vezes, a dificuldade de recursos, ela faz com que as pessoas se unam. E a facilidade de recursos, às vezes, faz com que você fique isolado, né? Então, o grande desafio é como mobilizar isso, fomentar, para que, com esse recurso grande que você tem, você consiga pulverizar isso e fazer mais, né? Eu falei disso algumas vezes quando eu fiz alguns trabalhos no litoral do estado, comparando ou mal comparando Itaipu com o Porto de Paranaguá. Mesmo assim, Itaipu, o pessoal do PT consegue ir mais longe. Por exemplo, aqui no litoral, o Porto é uma ilha ali dentro. Ele não conversa com a cidade, ele não conversa. É claro que vai dizer, não, mas a gente está fazendo, tem isso, tem aquilo. Mas em termos de empreendedorismo, inovação e todo o potencial que o Porto tem e riqueza que tem, ele não conversa nada com o litoral do estado para poder estimular e difundir e melhorar. O PTI já faz essa jornada há um tempo, óbvio que todos eles têm sua relevância, mas, como eu sempre falo, dá para ir muito mais longe, né? Esse é o olhar que eu tenho. Que bom. E das outras regiões do estado, eu diria para você que sim, são pequenas iniciativas. Ponta Grossa tem suas iniciativas, Guarapuava tem também suas iniciativas, mas eu acredito aí que assim, a gente tem grande destaque aí nessas cidades e regiões que a gente falou. O Norte Pioneiro, lá Jacarezinho, Santo Antônio também, o pessoal está com um arranjo bem legal. E tem uma coisa interessante tem uma coisa interessante no Norte que eu conheci em Jacarezinho, que você falou do Sebrae, né? E o Sebrae merece os cumprimentos pelo trabalho que ele faz, que é um arranjo produtivo da recuperação, e aí numa outra vertente a questão do café lá, né? Então, o plantio de cafés que foram super tradicionais e esse desenvolvimento, né? Eles estão tentando criar lá o café premium, né? Tentando criar não, tentar potencializar essa capacidade
da produção do café que é diferenciado, né? Que tem uma presença, uma competição internacional, agregando valor, né? Então, eles têm esse desafio lá. E sabe que inovação ela se dá de várias maneiras. Então, a gente brinca lá, ela se dá, né, da porta para fora, quando o ambiente promove, facilita e a gente tem essas conexões, mas se dá da porteira para dentro também, quando você trabalha boas práticas minimamente processáveis, boas práticas de produção, quando você traz gabarito de qualidade para que o produto tenha cada vez mais qualidades internacionais para poder ser vendido a um preço maior. Então, também tem muita inovação porteira para dentro. Valor agregado, né, no teu produto. Isso. Já que a gente está falando do café, né, do velho e bom cafezinho, o Paraná já foi um grande produtor e um grande exportador. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito de como você tem visto a inovação no agro. Nós estamos presentes, o Paraná... Eu vou ser crítico também. Eu sinto as cooperativas com um belo discurso, mas eu queria ver mais. Talvez eu esteja enganado. Tomara que eu esteja. Eu acho que você está, assim, porque as cooperativas funcionam, são grandes modelos de negócio, funcionam muito bem. Só que o que nós entendemos por inovação, dessa inovação da economia digital, da economia exponencial, ela nos deixa um pouco míopes para enxergar a inovação no cooperativismo. O próprio arranjo de cooperativas, ele já é o inovador. É verdade. O impacto que o cooperativismo gera para as famílias, para os cooperados, ele é gigantesco. E o agronegócio paranaense, principalmente, lidera a inovação do agronegócio mundial. Que bacana. Boa notícia. Como é que a gente olha isso, né? Como é que a gente pode exemplificar? Produtividade por metro quadrado, por exemplo. Né? Nós somos disparados, aqueles que sempre nós somos protagonistas em práticas, em adoção de práticas, métodos que gerassem uma produtividade melhor por metro quadrado. E isso, obviamente, gera uma produção superior e um resultado superior de commodities e da balança comercial. Então, eu vejo que os modelos associativos, olhando para o agronegócio, sim, eles talvez pudessem conversar mais com o ecossistema empreendedor, talvez, mas eles já são protagonistas em produção de soluções. Por exemplo, vamos falar de carro autônomo, a gente já sabe que eles usam colheitadeiras autônomas há um bom tempo, né? Vamos falar de georreferenciamento para mobilidade urbana na cidade, eles já fazem isso no campo há um bom tempo também. Vamos falar de visão computacional, drone, satélite, para você analisar terreno e tudo mais, e saber onde é que você põe a sementinha, o adubo, né, e tudo mais. Eles já fazem isso. Né? Já tem gente matando formiga no meio da plantação usando drone, né? Isso. Então, assim, eu penso que, óbvio, a gente sempre tem muita oportunidade, mas vai falar isso está nas grandes fazendas, mas também as cooperativas conseguem levar isso a um custo menor para os pequenos produtores. Tem muito a evoluir, como sempre tem o mundo inteiro, mas eu acho que eles cumprem muito bem um papel. E inovação aberta talvez seja o desafio para eles, já que eles fazem essa, mas ela é muito mais fechada, né? Deles com eles mesmos, traz a tecnologia para dentro, desenvolve, traz parceiro, fecha aqui e entrega. Mas um pouco mais de inovação aberta, talvez tenha razão na tua fala quando a gente trouxe esse tema, porque talvez isso potencialize a capacidade deles em gerar resultados. É porque são empresas que têm facilidade de mobilização, recursos e contatos com grandes... Muito capital, né? Muito capital, e trabalha com ordem de grandeza diferente do que a gente está acostumado, sempre falando em milhões de toneladas e tudo mais. Então, acho que sim, desse ponto de vista, dá para ir além. Legal. Enquanto você toma a tua aguinha, o teu café, né, eu vou reforçando a questão do agro, né? Eu tenho 52 anos e recordo que a minha primeira matéria como estagiário de jornalismo foi sobre o agronegócios na região de Ponta Grossa. Ponta Grossa que é pioneira numa coisa, e o Comelli falou muito bem, que é o acreditar, o investir em tecnologia e pesquisa, né? Então, através do arranjo dos agricultores, das cooperativas, das universidades, dos institutos agronômicos, como o IAPAR, como a Embrapa, esse fomento à inovação foi crescendo. E lá surgiu o chamado plantio direto na palha, que é uma grande inovação na área rural. E lá por 1990, o Brasil produzia 80 milhões de toneladas de grãos. E a gente comemorou quando o Brasil chegou aí na casa das 100 milhões de toneladas. E hoje,
o Brasil está, graças a todo o emprego de tecnologia, ao suor do homem do campo e também a esse entendimento, né? Eu vi o professor Mendonça de Barros, Comelli, comentar o seguinte, que enquanto o comércio e a indústria foram pelo viés político, o agro foi pelo viés da pesquisa e do desenvolvimento. Né? Por isso que ele chegou a grandes produtividades, e esse ano o Brasil ultrapassa a colheita de 250 milhões de toneladas de grãos. Né? O grande desafio é fazer com que isso não vire apenas commodities para ser exportadas, mas virem alimento processado, como você falou. Né? E a tecnologia, com toda certeza, tem a capacidade de ajudar nesse desenho. Como é? Elas estão embarcadas e ajudam a mexer essa engrenagem toda. Né? Que legal. Comélio, eu quero que você fale de Curitiba, tá? E depois a conversa com você é sempre boa, né? Estou conversando com Gustavo Comelli, que é do Distrito, né? Esse ecossistema tão importante relacionado à inovação e que está presente aqui em Curitiba há cerca de 3 anos, e o Comelli à frente desse projeto aí há mais de 2 anos. Vamos falar de Curitiba? Vamos lá, falar da capital do estado. Bora. Muito bem, você quer que eu faça vamos lá para um overview, né? Curitiba também, ela tem recebido várias premiações, tem sido indicada por várias premiações para o mundo afora, por uma cidade inteligente, com projetos novos relacionados à inovação, ao empreendedorismo, à melhoria do ambiente de negócios, né? A retomada da capital inovadora, protagonista, referência para o Brasil e do mundo. Eu acho que isso é um fruto. A gente sempre teve esse capital social na cidade, sabe? Eu sempre falo isso. Não é uma questão de agora. A gente sempre teve um capital social muito importante. Mas a questão é que em determinados períodos da nossa história, mais recente, a gente perdeu a capacidade de articular e envolver essas pessoas todas para poder produzir algo maior para o coletivo. E aí a gente, de certa maneira, com uma série de atores, e eu sempre falo assim que foi uma combinação muito legal, principalmente entre 2015 e 2016, em que a gente conseguiu reunir pessoas importantíssimas liderando as instituições curitibanas, estaduais, mas com sede aqui, né, onde a gente conseguiu organizar, por exemplo, conversar com os 4 reitores das grandes universidades de Curitiba, né, PUC, Positivo, Federal e Tecnológica. Tinha um ambiente muito favorável para trazer para a mesa essas mentes brilhantes e poder trazer a organização também para contribuir. As lideranças do sistema produtivo, né, Federação do Comércio, Associação Comercial, FIEP, também estava num momento muito favorável para essas lideranças. E a gente só precisou estimular um pouquinho para reunir em torno da mesa e fazer um projeto de inovação para a cidade, e que foi muito bem aceito pela gestão municipal, né, que está atualmente aí. E isso favoreceu demais. Eu digo que a gestão municipal ganhou pronto um presente do mundo novo, né? Inclusive foi uma fala do prefeito quando a gente apresentou esse projeto para ele no final de 2016, e a cidade, com esse arranjo de instituições, com esse combinado entre lideranças, conseguiu compor sinergias, recursos e retomar os trilhos para a cidade do desenvolvimento, da inovação, do bem-estar e de resultados, inclusive, econômicos, de emprego e renda na região. Então, Curitiba tem, eu sempre falo, eu acho que a gente só perde em ativo, em capital social, e por conta da quantidade para São Paulo, né, sem desmerecer os outros arranjos, ecossistemas. As universidades e faculdades que a gente tem aqui, o perfil da população, a diversidade cultural, a capacidade produtiva, o ativo industrial do entorno da cidade, da região metropolitana, isso favorece demais. Então, a gente tem muita oportunidade, muita gente boa para fazer acontecer, e é isso que está acontecendo com esse retrato, com essa fotografia atual da cidade. A gente tem aí o primeiro unicórnio fora do eixo, do grande eixo econômico do Brasil, que é o EBENX. A gente tem as universidades também, que são sempre ganhando prêmios historicamente. A gente tem a primeira universidade do Brasil, que é a Federal. Então, assim, a primeira universidade tecnológica do Brasil, que é a UTF, antigo Cefet. Então, assim, a gente sempre foi muito bem provido, né, de mentes e pessoas que puderam levar a transformação da cidade. Eu acho que a gente conseguiu fazer um combinado bom,
e conseguir romper essa barreira da inércia, do retrocesso, e a gente conseguiu avançar. E isso tudo é muito fruto do arranjo social, da combinação social. Eu sempre falo que não é jornada, não tem a jornada do herói. Isso não é mérito de um, tá? Isso é mérito de uma combinação de vários. A disposição de todo mundo tira o seu proveito. Né? Isso, todo mundo tira o seu proveito. Nós aqui no distrito, eu quando era Sebrae, nós aqui no distrito hoje aproveitamos muito desse ecossistema, por isso que a gente está aqui investindo constantemente na cidade. As universidades conseguiram o seu protagonismo nessa área, a prefeitura conseguiu o seu protagonismo político e de gestão também nisso. Os arranjos, né, aqueles que gostam de trabalhar tecnicamente conseguiram a oportunidade de colaborar para um desafio da cidade, e o resultado é essa sensação, e números comprovam que não é só uma sensação, de que realmente a cidade está muito melhor para se empreender, né? E tem muita mais oportunidade disponível aqui hoje do que tínhamos há 4, 5, 6 anos atrás. Legal. Então, Bacana. A cidade é uma referência, a gente é apaixonado por ela, fica difícil verdade. Falar diferente, mas eu falo com muito pé no chão, assim. A gente tem o grande desafio de Curitiba agora é poder misturar mais com outros de fora sobre inovação. A gente tem um nível de conhecimento, de protagonismo, mas a gente precisa trazer muito mais de outros países, de outros centros, não ser bairristas, e a gente precisa se abrir mais para fazer mais misturas, mais conexões, e a gente precisa também, Nascimento, eu já falei esses tempos numa outra entrevista, a gente precisa de um desenvolvimento maior das universidades. A gente tem quase 200 mil alunos dentro das nossas universidades e faculdades. A gente tem uma mão de obra para ser qualificada para romper essa ideia do apagão de mão de obra. E a gente tem um potencial de empreendedores lá, que a universidade precisa se envolver e fazer com que essas mentes todas possam produzir coisas maiores. Que bacana. Então, não é uma crítica pessimista, é um alerta que eu faço de que a gente só vai conseguir ter crescimento ainda no nosso ecossistema se, de fato, as universidades forem protagonistas com seus alunos e professores e com seus ativos científicos que tem lá dentro. Faz muita falta para o mercado, para a sociedade, faz muita falta para a sociedade e para o mercado as universidades permitirem abrir seus portões e participarem mais, né, dessa construção do novo, porque lá tem um potencial muito grande, né? De potenciais lá dentro, a gente precisa trazê-los para o jogo de novo, né? Sensacional. Essa visão sua é ótima, é maravilhosa. É uma provocação importante, né? Porque nós só vamos crescer na medida que nós tivermos mais pesquisa, mais desenvolvimento, mais aproximação, mais simplicidade, menos arrogância, né? E quem sabe a gente consegue fazer uma provocação, não sei se para esse século ou para esse ano, mas imagine você parar, né? Porque as cidades param para ver uma Copa, param para ver um futebol, que eu acho isso tudo maravilhoso. Mas imagine a gente parar Curitiba num final de semana com um mega hackathon, né? Envolvendo universidades, envolvendo todo esse ecossistema, né? De pessoas pensando no futuro, desenvolvendo, desenhando o futuro. Porque problemas e dilemas não nos faltam. E não nos faltarão. A gente não vai resolver todos, a cada problema e dilema resolvido vem algo novo. A gente tem muita discussão aí sobre o que e para onde ir, né? Então, tem muita oportunidade para a gente provocar a construção coletiva, né? Eu acho que isso tem que acontecer cada vez mais com a sociedade toda. Que legal. Olha, conversa sempre boa com o Gustavo Comelli. Gustavo, suas considerações finais, porque o tempo literalmente voou. Nós estamos aqui conversando aí há praticamente 40, 50 minutos. Você tem uma agenda super ocupada. Eu te agradeço imensamente por você compartilhar informações conosco, estar disposto a essa conversa, esse debate. Por favor, você tem como diz aí nos debates políticos, as suas considerações finais. Muito bom. Nascimento, tenho que agradecer você, sempre um amigo, né? Sempre carregando essa bandeira de difundir a informação. Você sempre faz bons trabalhos aí
e oportuniza a várias pessoas poder dar voz, colocar seu pensamento. Eu sou uma delas, fico muito grato pela oportunidade. Do meu ponto de vista, a gente está procurando colaborar ao máximo com todo aquele que quer construir algo positivo. Então, tanto eu aqui como Comelli, Gustavo Comelli, ou Distrito, que é a camisa que eu visto hoje, como foi a do Sebrae, como já foi a da PUC, o nosso papel é sempre tentar colaborar. Então, a inovação vai estar aí, ela está aí desde sempre, vai continuar estando presente. O que a gente mais precisa referenciar é que ela faz sentido se ela for para pessoas, de pessoas para pessoas. Então, não é sobre tecnologia, o assunto é sobre pessoas, e a gente não pode perder a oportunidade de potencializar todas as características humanas em toda e qualquer ação que a gente fizer no nosso dia a dia. Então, esse é um pouco do meu recado, considerações e agradecimento geral, senão a gente fala também muito mais coisa aí, né? É verdade. Obrigado. Obrigado, e sempre que quiser, né, conte comigo, tudo que a gente puder colaborar, você sabe que a gente faz isso de coração, tá bom? Legal. Gustavo, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui conosco online, no digital, e em breve eu quero ir aí pessoalmente fazer uma visita ao distrito. Um abraço para vocês. Tchau.